Olá a todos, pessoal. Nesse episódio de hoje do Liege Tech, eu sei que eu deveria estar publicando uma gameplay no canal, mas vamos falar um pouco mais sobre Linux. Eu vejo muito nos comentários de pessoas que ainda têm dúvidas a respeito de como é a utilização de Linux, né? E eu quero fazer alguns esclarecimentos para vocês aqui e dar alguns direcionamentos. Porque eu vejo que muitas dessas pessoas, para não dizer a maioria que comentam, são usuários do Windows, que nunca vivenciaram esse mundo e às vezes são produtores de conteúdo e tem essas dúvidas aí a respeito de como seria elas deixarem de usar o Windows e utilizarem Linux, tá? Eu estou aqui no Big Linux, utilizando o Alchemy Viewer, gravando para vocês aí esse vídeo, para a gente poder falar um pouquinho mais. Uma das questões, um dos pontos-chave que eu vejo muito nos comentários de pessoas perguntando como é que você está lidando agora com Linux, né? Principalmente em vídeos de pessoas que mudaram, como eu, saíram do Windows e foram definitivamente para o Linux. Como é que você está lidando, por exemplo, com a questão de produção de conteúdo, produção audiovisual? Essa é uma pergunta muito recorrente referente à questão de utilização de Linux, tá? E mais especificamente, eles estão querendo saber a respeito de edição de vídeo. E em segundo lugar, edição visual mesmo, né? Lidar com tratamento de imagem, com vetores e coisas do gênero, né? Então, são nessa linha que normalmente essas perguntas são feitas, porque as pessoas têm essa dúvida. Então, eu vou começar falando a respeito da questão de edição de vídeo no Linux, tá? Hoje em dia, pessoal, existem 3 opções muito boas para você poder utilizar, editar vídeo no Linux. E eu particularmente já usei as 3. Eu tenho as 3 aqui, até tenho uma fica de backup, a outra eu uso quando quero alguma coisa específica, mas normalmente tem uma que eu tenho mais utilizado por praticidade. Meus projetos já estão feitos lá e ela é multiplataforma. Tem 2 delas que são multiplataforma, tá? E meus projetos já estão lá mesmo, eu consigo editar tanto no notebook quanto no meu desktop, então todos os 2 estão com Linux, então fica fácil, né? Então, no que tange a questão de edição de vídeo, existem 3 ótimas opções para vocês estarem utilizando hoje em dia. Então, quem quer usar uma aplicação mais profissional, né, no mesmo padrão do Vegas, né, do Premiere, que é da linha do Avid, que é usado inclusive por estúdios de Hollywood, tem o DaVinci Resolve. O DaVinci Resolve ele tem versão nativa para Linux, tá? Eu tenho ele, tá? Tanto para Windows quanto para Linux e macOS. Ele é multiplataforma. Ele funciona muito bem, obrigado. É um software de edição profissional poderoso, tá? No Linux tem um detalhe. Você vai precisar fazer a instalação à parte de um plugin que trabalhe com áudios AAC. Já no Windows e no Mac, isso já vem embutido, tá? Você já tem isso daí porque os próprios sistemas operacionais já lidam com áudio AAC, formato de áudio .AAC, tá? No Linux não é comum. Então você vai ter que utilizar um plugin, vai ter que fazer uma utilização, uma instalação aí de adereços para você poder estar complementando o seu editor de vídeo. Adereços de codec, tá? São na verdade codecs, que trazem esses formatos de áudio que o Linux muitas vezes não vem. Tá? Isso é bom, que favorece até para você utilizar um outro editor de vídeo que eu vou trazer aqui também, né? Que tem versão só para Linux, tá? Então, se você quer uma edição mais profissional, mais elaborada, ao nível do Premiere, que não roda no Linux, tá? Nem do Vegas, que também não roda no Linux, vá para o DaVinci Resolve. Como o sobrenome dele diz, Resolve. Resolve literalmente, tá? Eu tenho, uso e recomendo. Só que eu vou explicar para vocês uma coisa mais no final aí do vídeo, para vocês entenderem o seguinte. Tá saindo do Windows, vai para Linux, presta atenção num detalhe.
Vou falar mais no final do vídeo. O outro editor de vídeo, que é muito bom também, tem bastante recurso, totalmente open source, muito antigo, tá? Funciona tanto apesar do nome, ele funciona tanto em interfaces GNOME, XFCE, LXQT, Mate, Cinnamon. Ele funciona em qualquer interface gráfica e geralmente ele costuma estar presente nos repositórios de aplicações da sua distribuição, se assim houver, tá? Estou falando do Kdenlive. Ele é muito antigo, tá? Ele é um programa bem interessante, bem completo também, não é tão profissional, tão completo, tão na mesma pegada do DaVinci Resolve, longe disso, mas é um editor de vídeo muito bom também. Que é exemplo de uma pessoa que utiliza, não sei se ainda hoje, porque ela está usando o DaVinci Resolve, se não me engano, mas que já usou muito o Kdenlive de Linux. É um youtuber que eu sei que usa muito, que é usuário de Linux há década e usa muito o Kdenlive, né? Que é um usuário grande de Linux também que usa o DaVinci Resolve, Riker Linux. Canal grande de Linux, ele usa o DaVinci Resolve para poder editar. E eu acho que o Kdenlive também. Se não me falha a memória, eu acho que sim. Tá? Então você já tem uma outra aplicação para Linux, que você baixa do seu repositório, tá? E esse aí, diferentemente do DaVinci Resolve, eu já vou explicar mais para frente porque eu estou falando isso aqui. Ele está em qualquer repositório Linux, tá? Ele costuma até. É pouco improvável que ele não esteja lá no seu repositório onde você baixa arquivos para Linux, tá? O Kdenlive. Você vai digitar lá Kdenlive, do jeito que apareceu aí na tela, e você vai tá baixando ele do seu repositório. Agora, se você quer praticidade, que é algo simples, muito completo também, que tem recurso de conversão de texto em fala, utilizando aquelas vozes, que tem uma série de coisas, já tem uma vasta biblioteca gratuita de adereços para você poder estar utilizando nos seus vídeos, sem muito esforço, sem muita burocracia, que é multiplataforma também. Só que ele depende de uma coisa, internet, que é o que eu mais estou utilizando hoje, praticamente é o que eu estou utilizando hoje. Tá? Você tem o Microsoft Clipchamp. Ele é multiplataforma e você consegue rodar ele facilmente como um aplicativo de desktop. Como que você faz isso? Big Linux, que é a distribuição que eu uso, e agora o Zorin OS 18, o Big Linux começou com isso, tá? Ele tem o Web Desktop. O que é o Web Desktop? É a possibilidade de eu transformar em aplicação de desktop qualquer aplicação online, qualquer site, qualquer coisa. Então eu fiz um gerador das MEI, da minha MEI, né, um gerador de boletos. Eu criei um web desktop para geração dos meus boletos e controle da minha MEI. Né? Eu criei um web desktop, uma aplicação desktop para o emissor de nota fiscal do MEI também, tá? Faço tudo isso em modo web desktop. Isso é muito prático. Eu não preciso abrir navegador e ficar de... É muito prático. Eu abro lá, já gero, fecho e pronto, tá? Eu criei um web desktop do Gmail, que é uma coisa que eu uso bastante. Eu tenho o WhatsApp, eu tenho o Discord no modo web desktop, não precisei instalar a aplicação Discord, funciona muito bem. Eu tenho uma série de aplicaçõezinhas aqui que eu criei, que eu transplantei para modo desktop, né, modo janela desktop. Você, no Big Linux e agora no Zorin OS 18 você consegue fazer isso, tá? São os web aplicativos. Eu tenho Photoshop, eu uso o Photoshop original, CC 2018, mas eu tenho aqui também o web desktop, o web aplicativo, o Photopea. Caso eu queira uma coisa mais prática ali, às vezes, o Photoshop 2018. Por exemplo, para lidar com arquivo SVG, eu tenho uma certa limitação com arquivo SVG no Photoshop CC 2018. Eu uso o Photopea para lidar com arquivo SVG. É muito rápido e prático para mim. Também está em modo desktop, né, utilizando o sistema de web app.
Em outras distribuições, como distribuições baseadas no Ubuntu, Debian, né? Ubuntu mesmo, Mint, e outras tantas distribuições aí, Kubuntu, Xubuntu, Lubuntu, todas as versões do Mint, e outras tantas distribuições aí. Você pode instalar o Google Chrome ou algum navegador baseado no Chromium, que não seja o Opera, tá? E você consegue utilizar as coisas em modo web app, tranquilamente, tá? Você vai conseguir utilizar essas aplicações em modo web app. Então, se você quer praticidade na sua edição de vídeo, com algo multiplataforma, você vai ter que ter internet funcionando, claro. Você pode utilizar o Microsoft Clipchamp, que ele vai te dar essa praticidade para editar. No modo web app, ele funciona perfeitamente bem, igual o Premiere da vida, né? Você tem interface a interface de um editor de vídeo convencional mesmo, sem maiores problemas, tá? Você pode usar ele até no navegador. Na verdade, é a versão pro navegador que eu estou utilizando e estou recomendando, que você pode utilizar no Linux. Ele trabalha com todos os tipos de arquivo, inclusive formatos .a a c, porque ele é uma versão online, tá? Ele é um web app. Ele é um web aplicativo, então você consegue lidar com diversos arquivos e formatos também de arquivos. Ele é bem completo com relação a isso, tá? Mas vai depender de você ter internet para usar um web aplicativo, beleza? Ele não vai funcionar offline, igual o Kdenlive, igual o DaVinci Resolve, tá? Então é plenamente possível você utilizar para edição de vídeo essas aplicações. São 3 ótimas aplicações que vão te integrar, vão conseguir permitir que você faça vídeos com muita qualidade, vídeos bem profissionais até, tá? E você não tenha maiores problemas para poder produzir o seu audiovisual. Para fazer captura de tela, para fazer transmissão ao vivo, para poder fazer coisas nesse sentido, capturar webcam, microfone, para fazer isso que eu estou fazendo aqui para vocês, gravar a tela do Second Life. E existem 3 opções também para Linux excelentes. Tem outras, tá? Mas eu vou indicar 3 aqui que funcionam muito bem. 2 delas em qualquer Linux, normalmente, tá? Você tem, primeiro, as que são de Linux. Uma delas, inclusive, é multiplataforma, que é o Voco Screen Recorder. Funciona no Windows e Mac, tá? Que você baixa tranquilamente dos repositórios de aplicações da sua distribuição Linux. Se a sua distribuição Linux tiver um repositório de aplicações, essas aplicações vão estar lá, tá? A primeira é o Voco Screen Recorder, uma aplicação bem completa para captura de tela, né? Captura de coisas na tela. Você tem o Simple Screen Recorder, que é outra aplicação também fantástica para captura de tela e coisas na tela. Ambas funcionam muito bem para fazer gameplay, tá? Jogando seus jogos da Steam, do Lutris, da Epic, enfim, da sua biblioteca de jogos aí. E até jogos instalados diretamente no Linux, como eu tenho o GTA San Andreas, que você vai rodar. Vai conseguir capturar muito bem utilizando essas aplicações. Elas não impactam tanto no consumo, então você vai conseguir. Por fim, a outra aplicação, que é a que eu uso hoje em dia, que ela é muito completa, para mim é perfeita, é o OBS Studio. Versão nativa para Linux, Windows e macOS, tá? E o OBS Studio, ele é muito completo. Ele funciona muito bem, ele captura a tela muito bem, ele captura minhas gameplays e eu tenho a oportunidade de fazer live. O OBS Studio, ele tem o mesmo detalhe que tem que se observar que o DaVinci Resolve, que eu vou falar no final do vídeo, mais pro final do vídeo, tá? Então você tem que se atentar a esse detalhe. Então, para você que quer um software para capturar a tela, você quer só capturar a tela, você tem o Voco Screen Recorder e o Simple Screen Recorder. São fantásticos e você pega eles pelo repositório de aplicações da sua distribuição Linux. Fantástico. Por fim, você tem o OBS, que é o mais completo, que não só captura a tela e faz um monte de coisas, como também faz transmissão ao vivo para YouTube e outras plataformas. Fantástico. São aplicações muito completas, tá? Então, você tem aí. Para você trabalhar com a questão de gráficos,
né? Para lidar com imagens, tratamento de imagens e coisa do gênero, você também tem opções para você estar utilizando na sua distribuição Linux, tá? A primeira delas, que vai funcionar em qualquer Linux e está sempre presente no seu repositório de aplicações da sua distribuição, é o GIMP. O GIMP está disponível nos repositórios e é a aplicação para tratamento de imagens super completa, lida com todos os arquivos de imagens. Ele é um pouco confuso? Mas se você tiver um pouco de paciência de aprender, logo você pega o jeito. Tem muita gente, usuário de Windows, que utiliza o GIMP, que ele é open source, ele é multiplataforma, e ele acaba, depois que você aprende a usá-lo, porque ele é bem confuso, ele acaba sendo extremamente útil, porque ele é gratuito. Tá? E ele é muito completo, a comunidade está sempre desenvolvendo melhorias para ele. Então você tem um sistema operacional muito, mas muito eficiente. Tá? E assim, galera, é uma aplicação que eu tenho, já usei. Eu não uso, tá? É muito raro, eu uso mais para lidar com alguns arquivos, como SVG, por exemplo, mas a alternativa número 1 que eu deixo para vocês. Como alternativa número 2, e aí você tem que usar o modo Web App, e vai depender da internet, eu estou colocando nessa lista mesmo, 1, 2 e 3. Vocês vão entender o motivo. Que é também uma aplicação simples, prática, funcional, só que essa depende da internet. Essa vai rodar em qualquer distribuição Linux que exista. Mesmo aquelas que não tenham repositório de aplicações, porque você não vai precisar baixar isso de lugar nenhum. É o Web App, a web aplicação Photopea, chamada de Photoshop Online. Ela é perfeita. Se você tiver com o navegador Chromium instalado na sua distribuição, você usa ela em modo web aplicativo. Se você tiver no Big Linux ou no Zorin OS 18, você usa ela em modo aplicativo. Ou seja, você usa ela como um aplicativo da área de trabalho, como se fosse um aplicativo normal. E ela vai funcionar muito bem, obrigado. Meu pai usa, eu botei para ele. Ele usa em modo web aplicativo. Ele tem o Chrome lá, porque ele usa o Ubuntu. E ele usa, e vai muito bem, obrigado. Ele usa até para editar os arquivos SVG que ele está trabalhando para mandar para a impressora 3D. Então funciona muito bem, é em português, e ela roda em qualquer sistema operacional que tenha conexão com a internet. Se você tiver um navegador Chromium da vida, com exceção do Opera, você roda ela em modo web aplicativo. Em janela, como se fosse um aplicativo da área de trabalho. Se não, você roda ela em qualquer navegador que tiver acesso à internet. Então, problema resolvido para você fazer a produção de seu material audiovisual, nesse tratamento de imagens, nesse ponto, tá? Em terceiro lugar, tem o Adobe Photoshop, que é muito controverso, mas funciona no Linux perfeitamente bem. Muito bem, tá? Eu uso, e é o que eu uso para fazer thumb, para fazer edição de imagem, o papel de parede e o escambau A4. Eu uso o Photoshop para fazer tudo. Abro o arquivo no formato RAW, RAW, tudo eu consigo trabalhar no Photoshop. Só que eu uso a versão CC 2018, que é a única versão mais atualizada que funciona no Photoshop, no momento que eu estou gravando esse vídeo, dia 7/11/2025. Tá? Então, entenda que o Photoshop ele funciona no Linux. Mas para isso, pessoal, tem algumas questões. E não é toda a distribuição Linux que você vai conseguir fazer isso. Tá? Você precisa do Wine para usar o Photoshop CC 2018 ou anterior. Se a sua distribuição não tiver o Wine facilitado para você poder instalar. Vocês ouviram meu telefone tocando aí no fundo? É golpe. Ligação de golpe. Central de relacionamento Nubank.
para dizer que tem compra aprovada num valor altíssimo, para eu poder passar meus dados para o golpista e... Enfim, não é o foco do vídeo, mas há parênteses, fecha parênteses. Pois bem, galera, o Photoshop precisa do Wine. Se a sua distribuição Linux não tiver o Wine, se não for fácil para você, usuário de Linux comum, que só sabe usar computador, da mesma maneira que usa o Windows, não for fácil para você ter o Wine, infelizmente Photoshop não vai funcionar para você. Aí se você faz muita questão do Photoshop, olha, eu não vivo sem Photoshop, para mim não serve se não tiver o Photoshop, não adianta, eu sou cabeça fechada. Ou é Photoshop ou não é nada. Então, infelizmente, o Linux não vai. Você vai ter que procurar uma distribuição Linux que facilite você instalar o Wine. Para as distribuições Linux, uma boa parcela, ou a grande maioria das distribuições Linux de hoje, o Wine está lá disponível na sua loja de aplicações, no seu repositório de aplicações. Então você vai abrir a loja da sua distribuição, tá? E você vai tá fazendo aí o download da sua distribuição do Wine. Basta fazer o download, instalar ele já vai ser ativado no sistema e você consegue instalar o Photoshop CC 2018 ou anterior. Mais atual não roda, que eu já tentei, tá? Não roda, beleza? O CC 2018 funciona tudo. Então, se você quer usar o Photoshop no Linux, dá para usar até o CC 2018. Outros produtos da Adobe, eu não consegui rodar, tá? Não, eu fiz o teste, tem vídeo no canal, eu não consegui rodar, beleza? Mas o Photoshop, que é o queridinho de muita gente, você roda ele perfeitamente bem no Linux, se for até a versão CC 2018. O meu é em português, o meu tá bonitão, tá funcionando maravilhosamente bem integrado aqui ao meu sistema. Então, para você lidar com tratamento de imagem, você tem essas 3 opções que eu trouxe para você, né? A primeira delas, o GIMP, que é multiplataforma, Windows, Linux e Mac. A segunda delas é o Photopea, que também acaba sendo multiplataforma porque é um web aplicativo, tá? E a terceira delas é o Adobe Photoshop, que você consegue rodar por meio do Wine até a versão CC 2018. Mas aí tem detalhe que eu vou novamente repetir o que eu falei aqui, mais pro final agora do vídeo, beleza? Agora, se você quer lidar com vetorização, com desenhos e coisas do gênero, aí o negócio complica um pouco mais, tá? Complica um pouco mais. Existem aplicações como o Draw do LibreOffice, como umas outras aplicações aí como o Inkscape, uma coisa assim. Tem algumas aplicações aí para Linux, que inclusive você baixa ela dos repositórios da sua distribuição, que você está usando, que dá para você poder lidar ali com a questão de vetores, de coisas ao estilo CorelDRAW. Mas, infelizmente, não tem uma solução ao nível do CorelDRAW. E, novamente, eu vou repetir a palavra. Infelizmente, o Corel, nenhuma versão, nem a mais antiga dos anos 90, funciona no Linux. Ou seja, você não consegue rodar CorelDRAW no Linux por meio do Wine, nem do Play on Linux. Não funciona. Tá? Não vai. Não roda. Não tem como você utilizar o CorelDRAW. Então, se você depende muito dessa aplicação para você poder estar utilizando, e o Draw ou outro open source, das poucas que tem, o tal de Inkscape lá, um outro tem aí, que eu não estou me recordando o nome exato agora. Se elas não te resolvem, você precisa lidar com arquivo CDR e precisa lidar com a aplicação CorelDRAW mesmo, com aquele ambiente que o CorelDRAW traz para você, infelizmente, Linux não vai ser a alternativa para você. Você vai ter que ficar no Windows mesmo e paciência, tá? Você vai ter que ficar no Windows 10 muito provavelmente, mesmo ele estando aposentado, tá? Porque o Linux, nesse ponto, ele não vai servir para você. Infelizmente, isso é uma realidade que a gente ainda vivencia. Ou você pode fazer o seguinte,
tem uma alternativa que você pode fazer para poder resolver essa questão do CorelDRAW, se você faz tanta questão de utilizar Linux, tá? Eu vou falar disso agora mais para frente, beleza? Então, no que tange a questão de trabalho audiovisual, você consegue, com exceção se você precisa muito lidar com uma aplicação como o CorelDRAW, você consegue tranquilamente trabalhar no Linux, tá? Você consegue editar vídeo profissional, você consegue lidar tranquilamente. Agora eu vou falar a respeito de aplicações de áudio. Se você está lidando com edição de áudio, o Linux existem aplicações muito boas que te permitem você fazer isso. Se você é DJ, por exemplo, como a minha esposa, existe uma aplicação chamada Mix. É multiplataforma e está sendo usada por grandes DJs, tá? Inclusive no Mac. Essa aplicação é completa, ela é open source, ela tem uma tonelada de plugins, ela está melhor do que o Virtual DJ, que é pago, porque ela é gratuita e extremamente completa. Ela tem plugin para você conectar CDJ, picape, controladora, o Scamba A4. Funciona muito bem e é o que a minha esposa usa atualmente, é o Mix, para fazer as lives dela de domingo, tá? Então, começa por essa aplicação aí. Se você é DJ, você tem essa aplicação aí, não precisa de mais, tá? Existem aplicações também para você poder controlar áudio, essas coisas todas. E um editor de áudio, que é multiplataforma, que funciona perfeitamente bem no Linux, porque tem versão nativa para Linux, é o Audacity. O Audacity também é outra aplicação open source, que é gratuita, multiplataforma, tem uma tonelada de plugins. E vou dizer para vocês que ela funciona muito bem, obrigado. E é o que eu tenho usado para poder fazer tratamento de áudio, tanto no Windows quanto no Linux, tá? Eu já uso o Audacity no Windows desde que eu tomei conhecimento dele lá no começo dos anos 2000, quando surgiu o Audacity. Audacity não, é Audacity que fala. Eu uso ele já desde então. E até hoje eu uso. Eu tenho o SoundForge 9, que não funciona no Linux, infelizmente. Tá, os produtos da linha Vegas, mesmo quando era um Sony, e agora quando sendo da Magix Pro, eles não funcionam no Linux, tá? Nem pelo Wine eu não consegui. Então, assim, o Audacity, até por ele ser gratuito e o Vegas ser pago, o SoundForge ser pago, eu utilizo o Audacity desde o começo dos anos 2000, quando eu tomei conhecimento dele, no Windows e no Linux também. Funciona muito bem, obrigado. Então, se você precisa lidar com tratamento de áudio, o Audacity vai ser uma excelente alternativa para você. Eu não sei sobre outros editores de áudio, porque eu não utilizo, tá? Mas eu acredito que possa ser que tenha algum outro editor aí, algum outro editor de áudio que funcione muito bem no Linux, tá? E seja até nativo para Linux. Se eu nunca pesquisei, então pode ser que a gente tenha aí alguma outra opção. Se tiver, eu vou fazer uma pesquisa mais detalhada e vou trazer um outro vídeo para vocês falando exatamente sobre isso. Beleza? Então dá para você trabalhar com audiovisual no Linux sem perder produtividade de maneira tranquila. Então, se você é usuário do Windows, está querendo ir para o Linux, está querendo sair do Windows, nunca usou Linux e está com essa dúvida, vá na fé. Só que agora tem uma questão aqui que eu vou falar, que é a parte final do vídeo, que é a questão do Linux em si, para você utilizar ele para o seu dia a dia. Olha, se você vai fazer um uso comum de Linux, tá? Para 99,9% dos usuários comuns de Windows, que faz uma utilização comum de Linux, ou seja, vai utilizar ali um pacote Office, uma internet, então somente isso, qualquer distribuição Linux, em essência, né, em teoria, vai servir para você. Se ela tiver um navegador e vier com o LibreOffice, já resolveu para você. Qualquer distribuição Linux disponível hoje vai resolver para você, né? Para um usuário comum, né, para 99,9999% dos usuários comuns, qualquer distribuição Linux vai servir para aquela pessoa, porque ela vai ter tudo o que ela precisa. Um navegador e uma suite Office, que é o LibreOffice. Pronto, morreu, resolveu.
você pode migrar para o Linux sem problema nenhum, que você não vai ter dificuldade nenhuma. Pode escolher qualquer distribuição, aquela que mais te agradar, graficamente falando, né, em termos de visual, você pode ir para ela que você não vai ter problema. Agora, se você está pensando em jogar no Linux, aí já te limita um pouco a quantidade de distribuições que vão te atender no Linux, mas já tem distribuições excelentes que você pode estar utilizando. Inclusive o SteamOS já está disponível para você usar, tá? Então se você vai jogar no Linux, você vai para um Basite, SteamOS, ou Big Linux, ou o LastOS. Vai para essas 3 distribuições, que as que eu sei hoje que funcionam muito bem. Parece que tem um tal de Cat, tem um CatOS também, então são 4. Olha, existem 4 distribuições Linux que você vai conseguir jogar, que elas são basicamente, o Big Linux, o Cat eu não conheço, não testei ainda. O Big Linux não é focado para jogo, mas ele vem com uma preparação, já vem com a Steam, já vem com o Lutris, já vem com algumas coisas instaladas, então ele já vem meio que preparado, mas ele não é focado diretamente para jogo, ele é uma distribuição muito completa. Eu falo porque eu uso, porque eu jogo, porque eu faço tudo nele. Então assim, o que acontece? O Basite é um Linux voltado para jogo. Quer jogar? Basite. O SteamOS é o sistema da Valve, voltado para jogo, 100%. Vai nele. Funcionou no seu equipamento? Principalmente se ele for Full AMD. Placa de vídeo AMD e o processador AMD. SteamOS. A versão que está disponível aí, já dá para usar. Fantástico. Vai fundo que vai dar certo. Você vai conseguir jogar até com mais... Olha, tem um canal aí de um gringo que ele fez uma comparação de jogos atuais. Cyberpunk, CS, GTA, um monte de outros jogos que eles rodam no Linux hoje. Hoje, galera, 99% dos jogos de Windows rodam no Linux. Agora, por que não roda Valorant? E um outro aí, por causa do anti-cheat, a galera fala que Linux não dá para jogar. O que é uma grande mentira. 99% dos jogos rodam no Linux, então dá para você jogar sim. E você consegue obter FPS melhor no Linux muitas vezes do que no Windows. E tem gente da gringa fazendo esses testes comparativos, mostrando a realidade dos fatos, matando a cobra e mostrando o pau. E a cobra também. Então, a realidade mudou muito. Então, se você vai jogar, tem essas 4 opções que eu sei, sendo a primeira delas o Basite, a segunda, o SteamOS, que ainda está em desenvolvimento, a versão que está sendo liberada aí para os usuários comuns, né, que já vem no Steam Deck da Valve, o Big Linux, né? Então você tem aqui, ó, Basite, o SteamOS, né? O LastOS, o Big Linux, e eu falei que era 4, né? São 5. O CatOS, tá? Tem um CatOS aí que parece também que dá para jogar. Desculpa aí a confusão mental aqui, galera. Eu tô desse jeito. Então assim, você consegue utilizar Linux para poder jogar, beleza? Sem maiores problemas aí você consegue tranquilamente jogar no Linux. Se o seu foco for esse, vá para essas distribuições aí que você não vai ter maiores dificuldades para jogar não, tá? Agora, se o seu foco é você trabalhar com edição audiovisual, aí, galera, dê preferência para distribuições Ubuntu Debian, tá? Dê preferência para esse tipo de distribuição, baseada no Ubuntu Debian, ou o próprio Ubuntu, ou o próprio Debian, tá? Dê preferência para isso. Que, inclusive, se não me engano, o DaVinci Resolve está no repositório do Ubuntu. Você consegue instalar ele pelo repositório de aplicações do Ubuntu, o DaVinci Resolve. Então, não tem segredo para você colocar DaVinci Resolve no seu Linux. E é um editor profissional, usado por estúdios de Hollywood, inclusive. Vá na fé.
Se você está querendo mexer com edição audiovisual, dê preferência inicialmente para distribuições Ubuntu Debian. Mas você tem como opção o Big Linux, que é o que eu uso, que funciona muito bem, obrigado. Quando eu estou falando de distribuições Ubuntu Debian, estou falando de Ubuntu, Lubuntu, Kubuntu, Xubuntu, tá? Estou falando de Linux Mint, Cinnamon, Mate, XFCL, XTT. Estou falando de o próprio Debian, que é a base, né? E algumas outras distribuições aí, como TigerOS, e algumas outras aí que são baseadas, tá, no Ubuntu, beleza? Então você vai ter o mesmo repositório de aplicações do Ubuntu, você vai conseguir utilizar aí. Aí, fora isso, você tem um Big Linux, como eu acabei de citar. Você tem o Zorin OS, que é uma excelente distribuição, tá? Você vai também conseguir utilizar ela para audiovisual, porque elas são baseadas na mesma espinha dorsal ali, tá? Então você vai conseguir utilizar ela para audiovisual. Então, assim, pessoal, se você pretende lidar com a questão de audiovisual, tá? Você está saindo do ambiente Windows e fica preocupado, como é que eu vou fazer para lidar com audiovisual? Tá? Olha, distribuições como essas que eu citei vão resolver bem o seu problema. Tá? Eu uso Big Linux aqui numa boa. Eu tenho DaVinci Resolve, eu tenho o Microsoft Clipchamp rodando em modo web app, que funciona muito bem, obrigado, tá? Eu não tenho nenhum tipo de problema. Inclusive esse vídeo está sendo editado no Clipchamp, é onde eu costumo editar meus vídeos. Já está todo pronto o projeto lá, os elementos, tudo. Fica muito bom. Estou capturando o vídeo pelo OBS Studio, tá? Mas, parênteses, não foi simples instalar o DaVinci Resolve no meu Big Linux, tá? Então, assim, quer usar o DaVinci Resolve, vai para uma distribuição Ubuntu Debian. Como eu disse, como eu devo ter dito, se não me falha a memória, ele está até no repositório lá do Ubuntu, para você poder estar instalando ele, tá? E grandes produtores de conteúdo que usam Linux estão utilizando o DaVinci Resolve. É preciso que se entenda o seguinte: hoje a instalação de aplicações do Linux é do mesmo jeito que no Windows, é cliques, tá? Você vai abrir o repositório de aplicações, vai pesquisar a aplicação que você quer. Ela está lá no seu repositório, você vai clicar na aplicação, vai abrir ela e vai mandar instalar. Mesmo jeito que no Windows, tá? Aqui na loja do Windows, não tem diferença nenhuma, zero. Então qualquer usuário comum pode fazer. Então, levando-se em conta essas considerações, hoje você precisa ter essa atenção a esses detalhes, mas você vai conseguir sair do Windows e usar Linux tranquilamente no seu dia a dia, com produtividade, com eficiência, tá? Com mais qualidade, você vai conseguir perfeitamente fazer isso, tá? Hoje em dia Linux já não é mais um problema na vida, mas tem que se atentar, beleza? Na questão do audiovisual tem esses detalhes, beleza? É isso aí, espero que esse vídeo tenha sido minimamente útil para vocês. Curta, comente, compartilha, valeu, falou e fui. Canal do Liésio é meu